Nomeie algumas das formas comuns de pecado. Comer em excesso é uma forma de pecado, porque leva à perda da saúde e à miséria. O excesso de sexo é um pecado porque quebra a força de vontade da pessoa e a leva para o hábito da alienação. Permitir que a mente seja dominada por pensamentos negativos de inveja, ganância, medo, ódio, intolerância, vaidade, autopiedade ou desencorajamento é uma forma de pecado, porque esses estados mentais levam ao hábito da alienação. Enganar, mentir e roubar também são pecados, porque esses hábitos destroem o autorrespeito, submetem a consciência e levam à infelicidade. É um pecado também permanecer nas trevas da ignorância, porque a falta de conhecimento leva à pobreza e à perda de autoconfiança. É um pecado aceitar da vida qualquer coisa que não se queira, porque isso indica uma forma imperdoável de negligenciar o uso da mente. É um pecado alienar-se através da vida sem um objetivo definido, plano ou propósito? Sim, porque esse hábito leva à pobreza e destrói o privilégio da autodeterminação. Ele também priva uma pessoa do privilégio de usar a sua própria mente como meio de contato com a inteligência infinita. Você é um inspirador-chefe do pecado? Sim, o meu negócio, como eu já disse, é ganhar o controle das mentes das pessoas de todos os meios possíveis. Você consegue controlar a mente de uma pessoa que não comete pecados? Não consigo, porque essa pessoa nunca permite que a sua mente seja dominada por qualquer forma de pensamento negativo. Não consigo entrar na mente de quem não peca, muito menos controlá-la. Quais são as formas mais comuns e mais destrutivas de todos os pecados? Medo e ignorância. Você não tem mais nada para acrescentar à lista? Nada mais a acrescentar. O que é a fé? É um estado da mente em que se reconhece e se utiliza o poder do pensamento positivo, como um meio pelo qual se contata e se chega à fonte central da inteligência universal. Em outras palavras, a fé é a ausência de todas as formas de pensamento negativo. Seria essa a ideia? Sim, essa é outra forma de descrevê-la. Um alienado tem capacidade de usar a fé? Ele pode ter a capacidade de usar, mas não utiliza. Todo mundo tem a força potencial para limpar a sua mente de todos os pensamentos negativos e, dessa forma, utilizar-se do poder da fé. Colocando de outra forma, a fé é a definição de propósito amparada pela crença na obtenção do objetivo desse propósito. Isso está correto? Essa é a ideia, exatamente. Capítulo 10. Autodisciplina. A que tipo de preparação uma pessoa deve se submeter antes de ser capaz de avançar com definição de propósito? A pessoa deve ter o domínio sobre si mesma. Esse é o segundo dos 7 princípios. A pessoa que não domina a si mesma jamais poderá ser líder de outras. A falta de autodomínio é por si só a forma mais destrutível de indefinição. Por onde uma pessoa deve começar quando ela quer iniciar o controle de si mesma? Dominando os 3 apetites responsáveis pela maior parte da falta de autodisciplina das pessoas. Os 3 apetites são os desejos por comida, o desejo pela expressão do sexo e o desejo de expressar opiniões imprecisas. O homem tem outros apetites que ele necessita controlar? Sim, muitos outros, mas esses 3 são os que devem ser conquistados primeiro. Quando um homem torna-se mestre de 3 desejos, ele desenvolveu autodisciplina suficiente para conquistar todos aqueles desejos de menor importância. Mas esses desejos são naturais. Eles devem ser satisfeitos se a pessoa está saudável e feliz. Tenha certeza de que eles são desejos naturais. Mas eles também são perigosos, porque as pessoas que não têm autodomínio têm uma tendência a se alienarem nesses desejos, tornando-os vícios. O autodomínio contempla um controle suficiente, tal que todos os desejos podem ser satisfeitos de forma a cumprir com as necessidades básicas, alienando o corpo com o que é necessário e segurando aquilo que é excesso. O seu ponto de vista é tanto interessante quanto educacional.
Descreva os detalhes pelos quais eu possa entender como e em quais circunstâncias as pessoas se excedem nos seus desejos. Pega o desejo por comida, por exemplo. A maioria das pessoas é tão fraca na autodisciplina que enche o estômago com combinações de alimentos altamente ricos, que por sua vez satisfazem o gosto, mas fazem com que os órgãos da digestão e da alimentação trabalhem em excesso. Elas colocam seus estômagos tanto quantidade quanto combinações de comida que a química do corpo somente consegue descartar, converter a comida em toxinas venenosas. Esses venenos entopem e ficam estagnados no sistema excretor do organismo, até o momento que ele diminui o trabalho do organismo na eliminação dessa matéria de sobra. Após um tempo, o sistema gastrointestinal para de funcionar de forma saudável e a vítima acaba tendo o que se chama de constipação. A partir daí, ela está pronta para ir para o hospital. A autointoxicação pelo sistema gastrointestinal leva a máquina do cérebro a tornar-se algo como uma massa disforme. A vítima então fica lenta nos seus movimentos físicos e mentalmente irritada e irrequieta. Se essa pessoa pudesse dar uma olhada e pudesse sentir o cheiro do seu sistema gastrointestinal, ela teria vergonha de se olhar no espelho. Os sistemas excretores das cidades não são os lugares mais agradáveis quando eles tornam-se sobrecarregados ou entupidos, mas eles são limpos e suaves quando comparado ao sistema gastrointestinal quando está sobrecarregado ou constipado. Essa não é uma história bonita para ser associada ao ato agradável e necessário de comer, mas as coisas são como são. E nesse caso conclui-se que comer em demasia e combinar alimentos de forma errada é o que causa a autointoxicação. As pessoas que comem sabiamente e mantêm os seus sistemas excretores limpos dificultam o meu trabalho, porque um sistema intestinal em perfeito funcionamento significa um corpo saudável e um cérebro que funciona de forma apropriada. Imagine se a sua imaginação consegue chegar a tal ponto, como qualquer ser humano poderia mover-se com definição de propósito com o seu sistema intestinal com a quantidade de tal veneno o suficiente para matar 100 pessoas se fosse injetado diretamente na corrente sanguínea. E todo esse problema é o resultado da falta de controle sobre o apetite por comida? Bem, se você deseja ser absolutamente correto, deveria dizer que comer de forma inapropriada é o grande responsável pela grande maioria das doenças do corpo e praticamente todas as dores de cabeça. Se você quer prova disso, selecione 100 pessoas que sofrem com enxaqueca e dê a cada uma delas uma lavagem intestinal completa, com um grande enema, e observe que não menos do que 95% das dores de cabeça desaparecerão dentro de alguns minutos, após os seus intestinos terem sido liberados. Por tudo que você diz sobre o trato intestinal, tenho a impressão de que o domínio sobre o apetite físico por comida significa também o domínio sobre o hábito de negligenciar e manter os intestinos limpos. Isto está correto? Sim, isso é verdade. Tão importante quanto eliminar o lixo do organismo e as porções não utilizadas de comida é ingerir as quantidades corretas, bem como as combinações adequadas de alimentos. Nunca pensei na autointoxicação como sendo um dos seus instrumentos para controlar as pessoas e estou totalmente chocado de saber quantas pessoas são vítimas desse sutil inimigo. Vamos ouvir o que você tem a dizer desses outros dois desejos. Bem, vamos falar do desejo por sexo. Essa é uma força com a qual controlo os fracos e os fortes, os velhos e os jovens, os ignorantes e os sábios. Na verdade, domino todos aqueles que negligenciam em dominar o desejo por sexo. Como se pode dominar a emoção do sexo? Pelo simples processo de transmutar essa emoção em alguma forma de atividade que não seja a cópula. Sexo é uma das grandes forças que motivam os seres humanos. Devido a esse fato, ela também é uma das forças mais perigosas. Se os seres humanos conseguissem controlar os seus desejos por sexo e os transmutassem em uma força propulsora pela qual eles conseguissem utilizar em suas ocupações, ou seja, se eles gastassem no seu trabalho metade do tempo que eles perdem à procura de sexo, eles não conheceriam a pobreza.